dia, chamo-me Rui Rigueira, sou responsável no nosso país, portanto, por este equipamento. Este equipamento tem o nome de Latento, é fabricado na Alemanha, numa fábrica que é do grupo da Wurth, que é um dos maiores grupos também, cerca de 200 fábricas espalhadas pelo mundo. É um acumulador que já existe há uns 30 anos, a tecnologia foi sempre a mesma, as mudanças que houve foi em termos um pouco estéticos, de resto manteve-se sempre, portanto, o mesmo aparelho. O que é que este aparelho tem assim de específico? Muitas coisas. Ele faz parte, portanto, dos equipamentos que têm certificação Passivhaus e eu costumo dizer que isto é uma bomba de calor passiva. Geralmente temos bombas de calor que tanto funcionam à custa de energia elétrica. Nesta aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um PCM, que é um material de mudança de fase. O que vai aqui acontecer, que depois eu vos convido para virem mais perto, para sentirem, para verem. O que aqui está representa o que está aqui neste aparelho. Portanto, eu tenho esse material de mudança de fase, no fundo é uma parafina. Portanto, é uma parafina que vai começar a fundir a uma temperatura da ordem dos 60 graus. O calor específico de mudança de fase desta parafina é 4 vezes mais elevado que a água, o que faz com que eu vá acumular aqui uma energia excepcional para poder produzir instantaneamente água quente sanitária. Portanto, esta água que aqui está, que vai estar dentro do Latento, é uma água técnica, é sempre a mesma água, apenas tenho uma serpentina da Sinox, onde eu vou fazer a passagem da água sanitária, para aquecê-la instantaneamente, uma serpentina de apoio, ou não, também posso ter um acumulador apenas com resistência elétrica, portanto eu tenho aqui um local para a colocação da resistência elétrica, poderá fazer a carga térmica, portanto, da acumulação energética da água que está no interior, e uma serpentina solar. O que é que a serpentina solar tem também de exclusivo, por assim dizer? Ela está dirigida diretamente à parte inferior do acumulador. Portanto, a serpentina solar, que são estas duas ligações, portanto, tem aqui o que vem dos coletores e o que vai para os coletores. Ela penetra a água quente que vem dos coletores e vai, obrigatoriamente, há uma serpentina aqui no inferior, que vocês depois podem ver, quando o acumulador estiver ali, podem palpar, sentir, por aí fora. Portanto, o aquecimento é feito na parte inferior do acumulador, mas o calor que é colocado na parte inferior, depois vocês vão observar, ele vai ascender através, portanto, de um tubo, tipo uma chaminé, é feito de chaminé, de maneira que o aquecimento dentro do acumulador não se faz de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Faz de cima para baixo e o que é que acontece com isso? É que a parte inferior está sempre fresca. Como a parte inferior está sempre fresca, o acumulador consegue, portanto, captar muito mais energia solar comparativamente a qualquer outro acumulador solar. Portanto, tem mais tempo de captação porque a água está a uma temperatura mais baixa. Depois também tem coisas interessantes, por exemplo, esta parafina que aqui está inibe, portanto, alguma perda térmica que eu possa ter na parte com mais energia, com mais calor, na parte superior, não tenho, portanto, perdas desta água, é sempre a mesma, ela não vai evaporar, a parafina, portanto, vai, de certa forma, inibir, portanto, esta evaporação. Também tem aqui uma volumetria, portanto, um espaço, quando se preenche isto com água no interior, eu vou ter que ter um equipamento, portanto, que me ajuda a saber o nível da água, que é aquele que ali está, diz-me a temperatura, é um termómetro, e também me informa o nível da água, e a água vai ser preenchida até uma determinada altura. A altura é essa que vai permitir haver aqui, digamos, como base de expansão. Portanto, quando a água começa a fazer aquecimento, começa a sofrer aquecimento, ela vai dilatar, mas vai ficar sempre, como é lógico, no interior do acumulador. Com o arrefecimento ela desce, mas está no interior, portanto, é normal, portanto, esta variação da volumetria. Relativamente, portanto, às prestações do acumulador, também pode ser utilizado como aquilo que nós chamamos de combinado. Portanto, o combinado é o aproveitamento da energia solar térmica para me fornecer, portanto, uma parte da energia para o meu conforto térmico, portanto, nesta zona, na altura do inverno, temperaturas mais baixas.
Como é que isso é feito? A serpentina de apoio, esta serpentina que se encontra aqui na parte mediana, esta que está pelo exterior, é a serpentina sanitária. Esta é a serpentina de apoio. Ela, portanto, durante o dia, por assim dizer, vai receber a energia do meu sistema solar térmico e vai acumular essa energia. Quando eu necessito, portanto, da carga térmica para a habitação, parte da energia é colocada no meu sistema que esteja a fazer o aquecimento da casa. Vamos supor que eu tenho uma bomba de calor, portanto, hoje em dia mais moderna. O retorno do sistema de aquecimento que eu tenho, que pode ser pavimento radiante, que é o ideal, diga-se de passagem. Portanto, a água que vem mais fresca, depois de ter deixado a energia no pavimento radiante, vai passar pela serpentina e vai entrar na bomba de calor já pré-aquecida com o solar. Ou seja, cerca de 18, 20% da energia que eu necessito diariamente para o conforto térmico da casa, eu posso ir buscá-la de uma forma gratuita ao sol, com este tipo de equipamento. Ok? Em termos também de prestações deste tipo, só há esta volumetria, portanto é um acumulador de 500 litros, portanto o fabricante só fabrica, portanto, esta volumetria. Tem a ver com os aspectos também da relação eficiência-custo. Também pode, e tem sido bastante utilizado este tipo de acumuladores, tanto para locais onde as necessidades de água quente sanitária são muito elevadas, nomeadamente hotéis, ginásios, hospitais. Portanto, na questão dos hospitais, lá de seriedade, ele está cada vez a ter mais procura por causa da questão da legionela. Portanto, como ele aquece eternamente a água quente sanitária, não provoca, portanto, é livre de legionela, portanto, não tem volumetria de água nas águas quentes sanitárias, portanto, para que isso aconteça. Também há um efeito aqui na tubagem corrugada do aquecimento instantâneo de água quente sanitária, portanto, que provoca uma série, portanto, de choques, de pancadas, e essas pancadas também vão aniquilar, vão eliminar, portanto, a bactéria, porque as bactérias geralmente são muito frágeis, portanto, às questões mecânicas, portanto, não havendo forma, portanto, de eu ter legionela, portanto, na água quente sanitária. É preocupante, por exemplo, quando eu tenho um sistema de aquecimento da água quente sanitária a uma temperatura relativamente baixa, que é a questão das bombas de calor. Portanto, se eu tiver uma bomba de calor, não de alta temperatura, mas as mais tradicionais, em que trabalho ali por volta dos 55 graus, se eu tiver um acumulador tradicional, portanto, a garantia da não existência da legionela é um pouco complexa, portanto, não é fácil. Portanto, com este tipo de acumulador, isto é garantido. Não nego que é um investimento um pouco mais elevado que qualquer outro tipo de acumulador com a mesma cubicagem, tanto com os 500 litros, mas eu consigo produzir cerca de 1000 litros de água quente sanitária com esta volumetria. Portanto, como vocês estão a ver, isto é polipropileno, portanto, pelo exterior e pelo interior, portanto, é um paralelepípedo, portanto, que é fundido, portanto, numa peça só, portanto, isto é injetado, portanto, numa forma e sai logo, portanto, o acumulador. Tem 10 cm, portanto, de poliuretano de isolamento de alta densidade. Portanto, isto tem uma perda térmica da ordem de 1/10 de grau por hora, portanto, é dos acumuladores mais eficientes em termos, portanto, de não perda de energia térmica. Tenho clientes que, por exemplo, só têm a utilização da casa ao fim de semana e vão ao fim de semana a casa, ligam o sistema e quando voltam no fim de semana seguinte a água ainda está morta. Portanto, esteve ali durante uma semana e manteve-se, portanto, com poucas perdas térmicas. Como é plástico, não tem oxidações, a duração, não sei qual é a duração do acumulador, sinceramente. Tem acumulador destes há mais de 20 anos e não se passa nada. Manutenção é unicamente ver o nível da água, de resto não há mais nenhuma manutenção a fazer. Não há anos de magnésio, não há base de expansão. Como a água quente sanitária é aquecida instantaneamente, não tem o base de expansão no sistema hidráulico, portanto não tem manutenção também. Portanto, há uma série aqui de pequenos pormenores que fazem a diferença entre este acumulador e qualquer outro tipo de acumulador de mercado. Okay? De facto, ali a Daikin tem algo idêntico, mas não tem tanto a característica da acumulação energética através, portanto, da parafina, que dá esta vantagem
técnica, portanto, em termos de produção de água quente sanitária e acumulação de energia. Alguma questão que queiram pôr? Então fui explícito. Muito bem. Ora bem, eu vou ver se aqui está aqui em funcionamento. Eu convidava-vos agora, se vocês não se importassem, chegavam aqui. Eu tenho aqui, portanto, forma de obter 3 temperaturas aqui no interior deste vaso que aqui está, que representa o batente. E vocês verificam, tanto a amplitude térmica entre a parte inferior da água, neste momento, tenho que pôr os óculos para conseguir ver os valores. Portanto, está a 55 na parte inferior, está a cerca de 60 graus, portanto, aqui mais ou menos a meio deste acumulador, e a 50, portanto, na parte superior, começa agora, portanto, não sei se vocês conseguem observar, portanto, a parafina a mudar de fase, a passar da fase sólida para a fase líquida. Se olharem aqui para o meio da minha chaminé, da chaminé dele, começam a ver ali a convecção, tanto da energia fornecida à água, que está ali, portanto, este calor a ascender e a descer, digamos assim, pelos 4 cantos do acumulador. Portanto, a razão, por exemplo, do acumulador ter esta forma, esta geometria, é para poder haver a convecção entre a parte central, de onde está a sair a água que está a ser aquecida, e entrar pela parte inferior, portanto, por este funil invertido, por assim dizer, não é? Para fazer o efeito auxiliar, acelerar, portanto, o efeito da convecção da água. Ok? Pronto, depois temos aqui uma brincadeira, foi um tubo de cobre a tentar, portanto, imitar um pouco o aquecimento da água sanitária, mas de facto é todo em aço inox, é aço inox ANSI 316. O fabricante, para vocês também terem uma ideia, tem um aço específico sanitário para países onde a água sanitária, portanto, seja dessanalizada, portanto, seja retirada do mar. Caso, por exemplo, de Malta, caso, por exemplo, de Cabo Verde, neste momento, portanto, possivelmente, portanto, vai ser fornecido uma série deles, muitos, para Cabo Verde, porque os acumuladores que lá existem em Cabo Verde, passado 2 anos, é para o lixo. Portanto, em Malta, por exemplo, os hotéis, todos eles têm este tipo de equipamento, porque é o único em que a serpentina sanitária, portanto, tem uma liga metálica resistente, portanto, à corrosão provocada pela água dessanalizada. Não é? Portanto, é muito mais ácida, portanto, provoca uma corrosão muito elevada, mesmo no melhor aço inox. Ela, tanto assim que, por exemplo, em Gibraltar, os acumuladores em Gibraltar são pensados como algo, enquanto aqui pensamos que, por exemplo, os nossos acumuladores têm um ano de sacrifício para ser substituído, não é? Em Gibraltar não, é o próprio acumulador. Portanto, o acumulador faz parte já daquela cultura que tem que ser substituído passado 3 anos. Portanto, não é como cá, a gente pensa que um acumulador tem que durar 10 anos, ou 15 anos. Lá não. Portanto, e uma das boas soluções, portanto, será algo deste tipo, é logo que é específico. Em termos de serpentinas, eu posso ter, como eu vos disse, portanto, só com uma serpentina, a serpentina sanitária tem sempre que existir, mas depois deverei ter a serpentina ou não de apoio e a serpentina ou não solar. Portanto, agora depende tanto do projeto, das utilizações que o sistema vai ter. Portanto, convido-vos para vocês virem ver, se quiserem, e depois podem voltar aos vossos locais. Obrigado.